O governo federal, via Ministério da Saúde, firmou 2 contratos em 2023 no valor de 14,4 milhões de reais com uma empresa de táxi aéreo que responde na justiça por garimpo de ouro ilegal em uma reserva biológica na Amazônia. Segundo informações do jornal O Estadão, a Piquiatuba Táxi Aéreo, olha só, Piquiatuba Táxi Aéreo, com sede em Santarém, no Pará, é acusada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de usar aeronaves para auxiliar um garimpo dentro da reserva biológica Maicuru, que fica perto de indígenas isolados. A pasta da Saúde informou que vai suspender os contratos com a empresa somente se ela for condenada na Justiça. Epa! O processo corre em primeira instância. Muito bem. Diego Tavares, o princípio da presunção da inocência, ele milita no processo criminal para quem sofre uma acusação penal. Do ponto de vista da administração pública, é preciso tomar cautela. Se há uma empresa que está vinculada a transporte ilegal de garimpeiros, que estão aí, são responsáveis pela uma enorme devastação da Amazônia, eu não sei, eu vou pegar daqui a pouco os dados, não sei quantas dezenas de campos de futebol, em termos de áreas desmatadas, corresponde o garimpo ilegal. E aí eu te pergunto, não dá para você falar em proteger a Amazônia só com discurso, só com narrativa. É preciso atuações concretas. E essas atuações concretas não dependem de boa vontade. Você vê, tem o Ministério da Saúde. Eu não concebo que a ministra da Saúde vai querer contratar uma empresa que transporta garimpeiro para fazer garimpo ilegal na Amazônia. Mas a administração pública é algo muito complicada. Tem do primeiro ao 10º escalão, são uma série de contratos, licitações que são feitas, passa por uma série de outros órgãos e você precisa realmente ter foco. Você não vai conseguir fazer uma proteção adequada da Amazônia se aquela área não for ocupada, se nós não protegermos ali a foz do Amazonas. Agora a França já não fala mais em nacionalizar ou universalizar a Amazônia. Está preocupada agora com o problema mais imediato, que é a Ucrânia. Você vê que não estão mais prestando atenção. Daqui a pouco vão voltar a prestar atenção. E com o agro brasileiro também, né? Você tem invasão de grupos paramilitares, narcotraficantes, tráfico de madeira, garimpo ilegal. Tem que ter forças armadas, tem que ter Polícia Federal, tem que ter postos do Ministério Público Federal, bastante investimento, monitoramento via satélite. Se a gente não tomar conta dessa área, nós vamos perder. Perfeito. Então, não adianta tomar chá de santo daime com o Leonardo DiCaprio ou andar fantasiado de indígena. É preciso agir de maneira correta. Professor Capês, concordo integralmente. Eu acho que o que realmente precisa mudar é essa mentalidade que nesse governo é praticamente personificada pela ministra Marina Silva, de que a Amazônia é um santuário, de que a Amazônia tem que ser deixada ali, que a floresta tem que ser intocada. Acho muito pelo contrário, como você bem disse, a Amazônia precisa de ocupação, porque ocupação ela já tem, ela precisa de ocupação do Estado. Como o professor aqui disse, a Amazônia hoje está ocupada, está sendo ocupada por esses grupos criminosos, porque é o que acontece com todo o território onde o Estado não chega. O que acontece na Amazônia hoje não é diferente do que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas aqui na cidade de São Paulo. E realmente isso passa por uma mudança de mentalidade que trate a Amazônia como o tesouro que ela realmente é. Tem uma frase do nosso amigo Felipe Monteiro que eu gosto muito, ele fala ela de forma recorrente aqui nos programas da PAN, que essa região do Brasil, do solo para baixo, é a mais rica do mundo e do solo para cima é a mais pobre do país. Então, de fato, uma política de investimento que dê segurança jurídica aos proprietários de terra lá, que leve desenvolvimento para que os próprios proprietários possam fazer a preservação da floresta, é o que vai, de fato, trazer, além de desenvolvimento para aquela região, uma proteção real e efetiva da Amazônia. Sobre a empresa que está sendo investigada, de fato, a presunção de inocência milita em favor dessa empresa, mas eu acho que está escrito lá, o processo está em primeira instância ainda. Em casos como esse, a justiça tem que ser rápida. Nós não podemos esperar que um processo desse dure por 10 anos. E isso escancara que nós temos um grave problema com o nosso sistema de justiça.
Porque enquanto a empresa não tiver uma decisão contra ela transitada em julgado, se de fato ela for uma empresa que tem culpa pelo que está sendo acusada, ela vai manter esse contrato e nós teremos aí por 10, 15, 20 anos uma empresa prestando serviço para o governo brasileiro que tem envolvimento com o garimpo ilegal, que tem envolvimento com esse desmatamento da Amazônia. Então, o grande segredo para a resolução dessas questões está numa maior celeridade da nossa justiça. Casos como esse, em que o patrimônio público, a moralidade pública está diretamente na linha de tiro, na linha de fogo, eles têm que tramitar com urgência e a sociedade pede uma resposta rápida que tem que vir do Poder Judiciário. Doutora Raquel Galinatti, você sabe quanto que nos últimos 35 anos subiu a área desmatada na Amazônia? Em razão de garimpo ilegal em terras indígenas? 1.217%. Quer dizer, a área passou de 7,45 quilômetros quadrados para 102 quilômetros quadrados em 2020, de 85 a 2020. Então, eu acho que essa é uma questão que vai muito além de ficar discutindo, fulanizando a discussão, ou tentar trazer para um campo político ou ideológico. A Amazônia pertence a todos nós. E também os indígenas têm direito naquelas terras que a eles foram reservadas de ter a sua subsistência, a sua vida, os seus costumes preservados. Como fica essa questão do garimpo ilegal? Eu queria a tua visão policial, porque eu acho que é um problema muito mais policial do que político. A exploração, o garimpo ilegal, que é o grande problema ali nessa região da Amazônia, mostra o caos social da exploração também daqueles trabalhadores que ficam ali praticamente escravizados. O fato do Ministério da Saúde ter celebrado acordo com uma empresa que está sendo investigada justamente sobre o garimpo ilegal, anda total na contramão do que esse atual governo federal diz que é tolerância zero contra desmatamento, tolerância zero contra a destruição do meio ambiente e garimpo ilegal. Então, se não temos o impasse e temos que respeitar a presunção de inocência nesses contratos, porque na lei de licitação 8666 não temos nada que vede uma empresa em investigação ou até mesmo denunciada e sendo ali avaliada em primeira instância, antes da condenação, no mínimo imoral e antiético permanecer e fazer vistas grossas. Estamos falando da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que já em curso de investigação, com todo o relatório e a denúncia, tem todo o conjunto probatório e materialidade delitiva para os indícios de uma condenação do garimpo ilegal dessa empresa. Paulo Loyola, a questão do... Aliás, dos administradores da empresa, né? Se é crime ambiental, a empresa responde. Também responde. Porque a empresa também inclusive criminalmente. Aprendi com você nos seus livros. Mais um aluno, hein, Capês? Fernando Capês. Antiguidade a gente tem. Paulo Loyola, a questão é a seguinte: o que fazer com essa questão da Amazônia, do Pantanal, dessas grandes reservas ecológicas? O Brasil foi um país abençoado, né? Os bandeirantes são tão criticados, mas eles cruzaram a linha do Tratado de Tordesilhas em 1494 e mais do que dobraram o território nacional. O que fazer? Não é com campanhas de Hollywood que você vai resolver isso. Você trabalhou 10 anos na Petrobras, uma pessoa muito preparada. Como você vê toda essa questão, independentemente de governo Lula, governo Bolsonaro, a questão do desmatamento como um todo? Como trabalhar para melhorar a situação e estabelecer um domínio e uma vigilância maior dessa área que pertence a todos nós? Eu não vejo outro caminho, Capês, que não seja reforçar o setor público, reforçar a fiscalização. Uma coisa que mudou radicalmente nesse processo do novo, em 2023, comparado a 2022, foi justamente o número de autuações, o número de empresas e indivíduos que foram autuados ali por fiscais. Agora, a área da Amazônia é uma coisa absurda de grande, né? E a gente tem problemas ali de fronteira, problemas de crime organizado, problemas que a gente fala muito pouco, mas muitas vezes essas forças do garimpo, essas forças do tráfico, essas forças de poderes paralelos, elas estão envolvidas muitas e muitas vezes com poderes locais, com políticos locais, em todos os níveis, né? E isso, obviamente,
vai complicar tudo. Então, tem envolvimento ali de política, de polícia, de fiscal. E isso, obviamente, vai dificultar toda a fiscalização do processo. Eu não vejo outro caminho que não aumentar muito o nível de fiscalização, aumentar muito o número de forças que possam ali justamente atuar criminalmente contra esses bandidos que atuam na região e o uso de tecnologia. Eu tenho falado muito isso aqui quando a gente está falando de segurança pública. A gente acaba discutindo sempre coisas muito pontuais e discutindo pouco questões estruturais. Tem muita tecnologia que a gente poderia certamente estar utilizando. Agora, investir em tecnologia demanda investimento, demanda contratações, demanda que se coloque de fato ali energia para resolver o problema. A gente teve questões recentes envolvidas na Amazônia, a gente tem problemas críticos que o próprio Exército não consegue chegar em determinados lugares. A gente tem, como eu já falei aqui, envolvimento de diversos políticos da região. Esse tipo de coisa não se faz sem os acordos em nível local com o mundo político. E como a gente está falando de municípios absurdos de grandes, de difícil penetração e difícil investigação, eu repito, sem tecnologia, sem aumento da força de fiscalização, não vai mudar ali a questão. Deixa, cara, a maior parte da Amazônia devastada fica no Pará, justamente porque o solo é mais seco. A parte do Amazonas, que é um pouco mais fluida, né? Ela tem os cursos fluviais, acabam tornando mais difícil a sedimentação e a exploração do garimpo. Mas, de qualquer maneira, é preciso fazer alguma coisa. O Exército precisa, as Forças Armadas precisam ocupar aquela área. Se não ocupar, nós vamos perder. E vou te falar, estava ouvindo os grandes especialistas militares falando, para perder a Amazônia, não precisa enviar uma força e ocupar completamente a Amazônia, não. É só ocupar ali a foz do Amazônia, a foz do Rio Amazonas, colocar ali também em Roraima uma força militar, você impede a saída de embarcações para outras regiões, para outros países. Então, eu estou preocupado com isso, viu? Capês, tem algumas coisas que elas servem muito mais para discurso, né? A esquerda ela sempre teve um pouco de dificuldade em aliar desenvolvimento sustentável com desenvolvimento econômico. É o que o Diego falou, né? Parece que a Amazônia tem que permanecer intocada. São alguns discursos da esquerda que voltam agora em 2024 e ainda são aqueles discursos dos anos 70 e 80 que não se modernizaram. Então, a Amazônia tem que ser um santuário intocado com fadas, né? Não é assim que a coisa acontece. E esse sempre foi um problema do desenvolvimento sustentável com o desenvolvimento econômico. Essa empresa que foi contratada, aí tem 2 pontos, assim, essa empresa que foi contratada agora pelo Ministério da Saúde, ela já tinha sido contratada no governo Dilma Rousseff, né, Raquel? E ela deu um lucro para a empresa, o governo Dilma deu um lucro para essa empresa de 180 milhões, né? Agora essa empresa é contratada de novo e aí entra o outro ponto da minha questão, pelo Ministério da Saúde. A Nízia Trindade, ela já está ali no caldeirão, né? O Centrão está querendo pegar o Ministério dela, já é a segunda ou terceiro erro crasso que o Ministério comete, né? E aí a Nízia, que é um corpo técnico eficiente desse governo, acaba ficando na berlinda, né? E aí, só para finalizar, tem um terceiro ponto, é que o combate ao garimpo ilegal tem sido uma das maiores bandeiras do presidente Lula na política externa. E aí isso cai por terra quando a gente vê esse tipo de informação e ainda mais quando a história se repete, né? Essa empresa já é a segunda vez que ela assina contratos com governos de esquerda, né? Uma empresa que é investigada.